Hoje, aproximadamente 65% dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, eles carregam alguma marca, alguma mágoa, algum ressentimento por conta de um abandono que sofreram ao longo da sua vida. Eu tenho certeza que você conhece alguém, seja um amigo, seja um parente, que guarda alguma mágoa nesse sentido. Ah, fulano me abandonou, isso me deixou triste, isso me machucou. Durante muito tempo eu também carreguei isso comigo. E existe essa pesquisa. Mas eu queria te dizer o seguinte: Jesus também foi abandonado, Jesus também foi rejeitado. E é por isso que ele sabe exatamente o que você passa. Jesus ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época, pelos fariseus. Quem aqui assistiu The Chosen ou assiste, lá relata muito bem o que aconteceu com Jesus na época. Jesus ele foi rejeitado até pela sua própria cidade, pelo seu próprio povo. E por último, Jesus foi rejeitado pelo seu discípulo, aquele quem Jesus falou: Pedro, tu és pedra e sobre ti estabelecerei a minha igreja. Esse mesmo Pedro negou a Jesus por 3 vezes, não é verdade? No dia da crucificação dele. Então, quando isso acontece conosco, quando isso acontece com a gente, consequentemente, a gente cria um mito do Deus distante. A gente passa a acreditar que Deus não nos ama, que Deus não nos ouve, que Deus não gosta da gente, que Deus nos abandona. Então, talvez, se você passou por algum episódio com alguém da sua família, você deve ter pensado, né? Ou com seu amigo, não importa. Se o meu pai e a minha mãe me abandonaram, por que Deus também não me abandonaria, não me largaria, não me deixaria de lado? E eu queria te dizer que isso está lá em Salmos 27:10, que fala o seguinte: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Então, a nossa segurança, o nosso abrigo e o nosso conforto está no Senhor e não nos nossos familiares. Porque as pessoas, elas têm tendência a serem más. A nossa essência é má. E nós vamos falhar uns com os outros. Nós vamos magoar uns aos outros. Até que a gente seja transformado por completo naquele grande dia. Até lá, eu e você, nós estamos sujeitos a falharmos com os nossos irmãos, com os nossos filhos, talvez, com os nossos parentes. E isso pode acontecer na sua vida também. Como eu estava dizendo no início, terça-feira, depois do culto da fé, eu estava com a Michelle, a minha esposa, e o filho da Michelle lá fora, a gente conversando um pouco sobre trabalho, né? E aí eu lembrei do que aconteceu comigo quando eu comecei a minha faculdade. Eu comecei minha faculdade por volta de 2017, no meio de 2017. Só que antes disso, eu morava com meu pai aqui. 2016, eu vim para cá em 2013, fiquei em 2014, 15, 16, morando com meu pai. A gente tinha um negócio aqui na cidade. Em 2016 ele falou para mim: eu vou embora. E você tem 2 escolhas. Ou você vai comigo, ou você fica e se vira. Foi dessa forma, tá? Não estou colocando palavra, não estou tirando palavra. O que meu pai falou para mim foi isso. Só que eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo de estudar, de crescer. Porque desde pequeno, desde criança, eu tive isso comigo. Então, quando ele falou isso para mim, isso destroçou o meu coração, porque era o momento que eu mais precisava de apoio. E eu fui abandonado. E eu escolhi ficar. Então, em 2017, eu comecei a minha faculdade. Eu já tinha feito a prova do Enem. E a minha nota foi boa, por isso que eu decidi ficar. E eu consegui uma vaga na Federal do Pará. Em 2017, isso. Eu não tinha nada. Acho que quando eu conheci minha esposa, eu tinha uma cama de solteiro, um fogãozinho de acampamento, um ventiladorzinho pequeno e uma geladeira velha. Era isso que eu tinha em 2017.
E no momento que eu mais precisei de apoio, de acolhimento da minha família, para me ajudar a conseguir os meus objetivos, eu não tive. E talvez isso esteja acontecendo com você de uma outra maneira. Só que, antes, muito antes disso, Deus ele falou comigo, assim que eu me converti. Deus ele confirmou para mim, através de uma pessoa, que aquilo que eu carregava no meu coração era os planos dele. E eu tinha que resistir. Quando eu lembrava disso, a única coisa que vinha no meu coração era: eu tenho que permanecer firme. Eu tenho que acreditar em Deus, eu tenho que acreditar naquilo que Ele me falou. E isso é só um processo. E às vezes a gente desanima do processo porque o processo é difícil. O processo é duro. Eu estava comentando isso com a Michele. Tem gente que desiste. Tem gente que larga mão de tudo. E eu quase fiz isso. Porque estava muito difícil. Como eu não tinha o apoio dos meus pais, eu não cheguei a passar fome. Mas eu passei um período da minha vida que eu só comia bisteca de porco e arroz. Só isso. Era isso, meu almoço e minha janta. Porque a bisteca de porco era R$9 o quilo, era baratinho. E o arroz, ele rende mais, né? Na panela. Então era contado, mas não cheguei a passar fome. Então Deus ele foi me sustentando ao longo do tempo. Por mais difícil que a situação fosse, eu permaneci, pela graça de Deus, e consegui evoluindo, consegui suportando, até que eu consegui um estágio na Vale, e a partir dali a minha vida mudou. Já como estagiário superior, já com uma renda um pouco melhor, e eu consegui sobressaindo. Mas, por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Porque quando a gente é rejeitado, quando a gente é colocado de lado, a gente veste máscaras de dor. A gente passa a se esconder de Deus, achando que Ele não nos ouve, achando que Ele não nos ama. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. O diácono Maciel trouxe uma palavra sobre isso no último domingo, que está lá em Gênesis 3. A gente vai ler o 8 e até o 10. Gênesis 3, do 8 ao 10. Que fala o seguinte: E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque eu estava nu, escondi-me. Então eu queria perguntar para você nessa noite: qual a máscara que você está usando nesse momento? É a máscara do forte? É a máscara do medo, como Adão? É a máscara do indiferente? É a máscara do alegre? Fingindo estar feliz, quando a sua vida, na verdade, está uma tristeza? Eu vesti várias máscaras ao longo desse tempo. E isso me serviu de aprendizado depois, quando eu passei por esse processo. E eu entendi que a rejeição ela nos faz esconder até de Deus. Adão, o primeiro homem, e Eva, a primeira mulher, se esconderam de Deus por conta da sua vergonha, por conta do seu medo. Porque eles desobedeceram ao Senhor. Uma ordenança do Senhor de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E eles fizeram isso. E quando eles fizeram isso, eles transgrediram uma ordenança que Deus tinha dado para eles. E por isso eles tiveram vergonha. Então, quando a gente veste essas máscaras, a gente torna as nossas cicatrizes invisíveis. A gente torna os nossos medos escondidos. Então, isso traz 4 efeitos. A rejeição ela traz 4 efeitos para as nossas vidas. O primeiro deles é o medo de amar. Tem um ditado muito interessante que diz o seguinte: ferido quem ama, não ama quem feriu. Que basicamente quer dizer que quem ama não causa
ferimentos sentimentais na outra pessoa. Então, se você diz que ama uma pessoa e você fere ela, você não ama ela. Você não tem respeito por essa pessoa. E o que você fala é só da boca para fora. Você acha que é amor, mas talvez seja uma paixão, seja uma paixão, seja uma coisa de momento. Então, hoje, existem vários relacionamentos que estão nessa condição, onde o lado A ou o lado B falam uns para os outros que amam, mas as suas atitudes, elas dizem totalmente o contrário. Elas causam dor, elas causam ressentimento, elas causam medo, elas causam tristeza. E o amor, ele não traz isso para as nossas vidas. O amor é totalmente o oposto desses sentimentos. E logo em seguida, o segundo efeito, a autossabotagem. Quando você esconde as suas cicatrizes, você se rejeita, você mesmo se rejeita antes que os outros façam isso com você. Não é verdade? Quando você tem um relacionamento que a pessoa ela fez alguma coisa com você, ela sacaneou você de alguma forma, ela te traiu, ela teve alguma atitude que te magoou, a maioria das pessoas hoje elas reagem da seguinte maneira: eu não vou mais ter um relacionamento sério porque ninguém presta. Não é verdade? Hoje, a maioria dos jovens, a maioria das pessoas não querem ter um relacionamento sério por medo de serem magoadas, chateadas, entristecidas e decepcionadas por outra pessoa. E durante muito tempo eu também tive esse sentimento, até que eu conheci a minha esposa. E ela me provou totalmente o contrário, de que existem sim pessoas que ainda querem algo sério com alguém. E existem. É difícil? É muito difícil você achar isso hoje em dia, mas existe. E o nosso relacionamento ele surgiu a partir de oração, não foi algo que a gente encontrou na balada, que a gente encontrou na festa, encontrou em algum lugar, mas a gente tem essa consciência de que foi Deus que nos direcionou um para o outro. E a gente como igreja, precisa ser direcionado pela voz de Deus. Então, consequentemente, vem o terceiro efeito, que é a frieza espiritual. Quando você se decepciona, quando você se auto-sabota, você começa a deixar Deus de lado também. Você começa a esquecer, você começa a abandonar a sua vida de oração, você começa a abandonar o seu devocional com o Senhor, com aquele que te escuta a todo momento e habita em você. Você começa a ignorá-lo também. Ou seja, mais uma vez você está se auto-sabotando, acreditando nas mentiras que foram injetadas na sua mente. E a gente pensa que porque Deus não nos ouve, porque Deus não me ama, porque Deus me abandonou, porque tudo isso de ruim está acontecendo comigo, eu não vou mais falar com Ele. E a gente esquece que nós temos um exemplo muito forte na Bíblia, que é a história de Jó. Um homem que era justo, um homem que tinha tudo, que tinha riquezas, que era reto em seus caminhos, e mesmo assim foi provado da pior maneira por Deus. E mesmo assim, se permaneceu fiel. Quando a gente passa por esses momentos difíceis, e isso eu aprendi também durante o meu processo, é que Deus a todo momento Ele está nos impulsionando a sermos pessoas melhores. Seja sentimentalmente, seja espiritualmente, seja até mesmo para te trazer para perto dEle. Porque às vezes a gente quer seguir os nossos caminhos, acredita na força do nosso braço e esquece que tudo depende de Deus e não de nós. E depois vem a insegurança. Tem muita gente hoje buscando por like na rede social, achando que é o bambambam, achando que é o dono de tudo, achando que é o sabichão, porque falta o amém de Deus na sua vida. Falta a confirmação do Senhor nos céus. Falta
a confirmação do Deus soberano sobre aquilo que ela está fazendo. Então as pessoas elas buscam hoje por aprovação em outras pessoas com aquilo que elas fazem, porque não têm a aprovação de Deus, são vazios por dentro. São os sepulcros caiados falados por Jesus, que por fora são bonitos, são lindos, são arrojados, mas por dentro é podre e vazio. E é isso que a ausência de Deus causa em nós. E Jesus, ele sabe disso, porque ele passou pelo processo de rejeição. Jesus, ele passou pelo processo de abandono. Isaías 53, 3 diz o seguinte: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezados e não fizemos dele caso nenhum. Ou seja, Jesus ele passou pelo ápice da rejeição e do abandono, rejeitado pelo seu povo, rejeitado por um dos seus discípulos mais próximos, rejeitado pela sua cidade. Então, Jesus sabe o que você está passando hoje. Jesus sabe o que é o sentimento de abandono, o que é o sentimento de rejeição. Os judeus até hoje não aceitam que Jesus é o Messias. Os judeus até hoje rejeitam que Jesus foi aquele que veio para expiar os nossos pecados, que veio para nos dar a vida eterna, que veio para nos dar a salvação. O sacrifício da cruz para o povo judeu é totalmente vão. E eu queria compartilhar com você que, sabendo disso, Jesus conhecendo toda essa situação, porque ele passou por isso, ele é a solução, ele é a resposta para esse sentimento de rejeição e abandono. Porque a palavra diz que ele foi rejeitado por excelência. Ele suportou todas essas coisas. E ele entende a sua dor porque ele foi rejeitado ao nascer. Não tinha hospedagem, não tinha um lugar para Jesus nascer. Ele nasceu no meio do tempo, vamos dizer assim, né, como diz a minha avó. Depois foi colocado numa manjedoura. O Rei dos Reis colocado numa manjedoura. Jesus ele foi traído por um beijo de um dos seus discípulos, o beijo de Judas, que entregou Jesus para os fariseus. E Jesus ele foi abandonado na cruz também, abandonado por Deus Pai e até por aqueles 2 ladrões que estavam ao seu lado. Lá em Mateus 27, 46 vai dizer isso, que nos últimos momentos, os 2 ladrões lançaram o seu rosto para o lado, para não ver Jesus. Ou seja, naquele momento Jesus era a pessoa mais rejeitada e abandonada nesse mundo, por conta do meu e do seu pecado. E eu queria convidar você nesse momento a ficar de pé. Aleluia. Quantos recebem essa mensagem? Amém? Glória a Deus. Podemos ir até meia-noite então, né? Brincadeira, brincadeira. Meu irmão, nesse momento eu queria convidar você a fechar os seus olhos.